Caras e caros figueirenses, é segunda-feira de manhã, dia 9 de setembro, e passados praticamente 3 anos desde as eleições autárquicas anteriores e depois destes quase 3 anos de trabalho, julgo de muito trabalho, julgo ser a altura de termos uma conversa sobre este balanço, esta apreciação que eu faço do modo como as dinâmicas sociais aqui no Concelho se movimentam, se geram e se movimentam, nomeadamente em relação a temas muito importantes, e nomeadamente em relação aos bens patrimoniais mais importantes do Concelho. Se olharmos para esses bens e para outras realidades, vemos como, estranhamente, essas tais dinâmicas sociais apontam para reações manifestamente politizadas em torno de assuntos que estão esquecidos durante anos, décadas, e que deviam merecer reações não propriamente politizadas em sentido estrito, mas culturais, cívicas, de indignação verdadeira e legítima em relação à situação a que determinadas realidades chegaram. Ainda este fim de semana publiquei numa página minha de uma rede social uma fotografia de um edifício na Fontela, em que há décadas ali está, como está, em que as pessoas, por onde as pessoas passam, e que nada acontece, em que são pedidas prorrogações de prazos para desenvolvimento do processo, e ali fica. Não é a única cidade, o único concelho do mundo, nem do país, onde acontece, com alguns prédios ou algumas edificações. Mas a questão é a quantidade e em termos relativos. Esse caso é um dos que posso mencionar. Há outros em relação aos quais temos procurado prosseguir uma política de demolições, mas que não é propriamente compensadora, a não ser, por exemplo, nos caboclos, ali de prédios que eram para nascer, em frente ao Leclerc, do lado lá da Avenida Francisco Sá Carneiro, e que estão ali também há mais de 30 anos. Eu, no mandato anterior, procedi à demolição do que se chamava na altura Mercado Novo, perto da zona onde está agora o Mercadona, ali, mais precisamente um bocadinho ao lado. Esteve ali também uns anos, num processo que já vinha dos anos 80 do século passado. E na altura também suscitou muito bravo, impugnações judiciais. E só para vos dar um exemplo, nesses caboclos lá em cima, em frente ao Leclerc, o proprietário vai ao tribunal e pede a suspensão das decisões da Câmara. E chegou a tempo a notificação judicial suspender em relação a um lote, não chegou em relação ao outro. Não conseguimos fazer a demolição e a limpeza, no outro continua lá, à espera que o tribunal tome a sua decisão. E assim vão passando as décadas, e até as vidas de muitas pessoas, com total falta de respeito pela cidade, pelo concelho, numa agressão estética, visual, que os naturais já pouco dão por ela, porque já se habituaram depois de tanto tempo. E há muitos assuntos assim. Lembram-se do caso do IFP, do Instituto de Emprego das Novas Instalações. Mal tomei posse, manifestei o meu desacordo com aquele protocolo. Estava para vir à universidade. A universidade eventualmente poderia ter-se instalado lá. Não teria sido obrigado, entre aspas, a ceder, por exemplo, a Quinta das Olaias e outras instalações no terminal rodoviário. No entanto, foi considerado fundamental para a pátria, desculpem-me a expressão, aquela cedência por 50 anos.
Ainda tentei resolver, denunciar, mas não consegui. Passem lá. Chamam também a Casa das Artes, julgo eu. Lá está, no mesmo sítio. À espera que o IFP apareça. E tudo vai andando. Olhem lá perto para a Casa da Mãe. Propriedade do Hospital da Figueira da Foz. Há quantos anos ali está? Procurámos fazer o protocolo do hospital, fazer um projeto que tinha ficado responsabilidade da Câmara. Nem turgem, nem murgem. Continua lá a Casa da Mãe no mesmo estado, numa situação que eu considero vergonhosa e que são atentados à imagem estética da cidade. Ali perto também. Vejam o caso dos prédios militares. Passem lá, pela parte de trás, pela entrada dos prédios. Antes de começarem agora as obras, vejam a degradação em que aquilo está. Degradação de décadas. Como é que não reagiram? Como é que houve dinheiro para fazer um parque de estacionamento ali ao pé da Praça de Touros, com fundos de cerca de mais de €500 mil, e não houve, por exemplo, para fazer a obra no interior do Palácio Conselheiro Branco, em relação ao qual agora alguns despertaram, mesmo sem nunca lá terem ido. O que é extraordinário é que os causadores desta degradação, aqueles que não reagiram, não sustiveram toda esta perda de valor, toda esta falta de respeito pelo nosso património, nem nunca sequer se dignaram visitar, apesar das visitas que nós promovemos, o Paço de Maiorca, com aquela realidade criminosa que lá está. Nunca ninguém quis saber daquilo. E em relação ao Conselheiro Branco, os vereadores da oposição, que estavam 3 na última reunião de Câmara, disseram que nunca lá tinham entrado, nunca lá tinham ido. Como é possível? O Palácio Conselheiro Branco foi construído no século XIX. E então, vereadores, pessoas politicamente envolvidas, deputados municipais, não querem saber, não vão lá, mas falam. E botam sentença, botam faladura. É absolutamente extraordinário. E por isso vos digo, prédios militares, o caso da piscina, o Leslie, então e antes do Leslie? E depois do Leslie? E a estalagem? Em que estado está? É assim, em vários casos no Conselho, em que se podia, não teria sido preferível, em vez de fazer uma obra alargando muito o passeio em Boarcos, intervir para conseguir alguns destes investimentos, guardar os fundos para cuidar deste património? É que agora toda a gente diz isto tudo ao mesmo tempo, mas isto não vem de agora. Porque em relação ao monumento, ao símbolo maior da fundação do Conselho, da outra vez que cá estive, o Paço de Tavaredo já estava praticamente no chão. E ninguém se importou com isso. Fui eu que tratei, lancei o projeto, fui buscar fundos para se fazer a reabilitação possível do Paço de Tavaredo. Não quiseram saber. E em relação a Ceiça, se eu não tivesse sido Presidente de Câmara, não se tinha comprado um mosteiro. Ele não tinha passado para o lado de cá, continuava a degradar-se como se degradava há séculos, que estava praticamente em ruína. E estava lá a fábrica de arroz, e havia de continuar, ou de arroz, ou de milho, ou de trigo, ou fosse o que fosse. Não tinha havido aquela obra em relação à qual fui eu que acordei, todos que despertei, e disse: nós temos a obrigação de ir buscar aquele património nacional, que hoje é monumento nacional. E eu estou a ter esta conversa convosco, não para dizer que sou bom ou mau, para dizer que os temas de intervenção política no Conselho estão absolutamente desfocados, deslocados, e que as pessoas que não quiseram saber, objetivamente não quiseram saber de nada disto, nada, não têm autoridade moral para criticar seja o que for, a não ser quando fizerem um enorme pedido de desculpas público. Porque dizem: mas outros também procediram o convento de Ceiça. Pois, sem dúvida nenhuma, depois fiz a obra, como sabem, eu. Mas mal seria que não se tivesse procedido. Mesmo assim demorou 20 anos. Desde que o fui comprar aos privados que o detinham. E, portanto, querem falar também, por exemplo, do estado em que estão aqui as antigas oficinas da CP, aqueles pavilhões vergonhosos,
Já no anterior mandato eu fiz a obra aqui na entrada da cidade, o chamado Bico do Ferro de Engomar, para melhorar ali a circulação. Agora já fui ao Presidente da CP, já lá levei o Ministro das Infraestruturas a ver aquilo, porque aquilo tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, mas não foi resolvido durante estes anos todos. E por isso já fizemos o concurso também para os projetos para a entrada da cidade, para requalificar. Esta entrada aqui que vem do aeroporto, esta entrada que vem da A14 e que tem que ser muito mais bonita, lá de cima é diferente, pelo meio dos campos de Tavarede, toda aquela entrada da cidade, zona verde e zona urbanisticamente consolidada. Aqui, como acontece em muitas zonas perto de áreas portuárias, há bastante degradação. E, nomeadamente do ponto de vista estético, muita desvalorização. E por isso intimamos os proprietários a construírem. Exercemos direitos de preferência e depois negociamos com eles, quando é o caso, para os obrigar a assumir o compromisso de não comprarem e depois deixarem os terrenos sem nenhuma construção. O Jardim Municipal, já viram? Já tivemos de demolir um edifício, 2, e estamos à espera, dizem que este mês de setembro, outubro, porque não há meios na lei que nos permitam obrigá-los a construir, sendo proprietários do terreno. Podemos tomar posse administrativa dos prédios que estão degradados, mas não podemos ficar com eles. E depois, se ficarmos, os proprietários viriam dizer, se a lei permitisse, quer a expropriação. Pois está bem, mas eles têm que cuidar. Aquela casa, aquela construção envidraçada, que há ali na colina do Elétrico em Barcos, está à beira de ir para demolição, mas é uma dor de alma, está construído. O proprietário veio aqui dizer a semana passada para não demolirmos, que já tem comprador, mas já nos disse isto 4 ou 5 vezes. E estou a propor ao Governo que aprove legislação para que os municípios possam tomar posse administrativa, fazer esta pública, vender, depois entregar o dinheiro ao proprietário e ressarcir o município das despesas feitas. Porque vamos demolir aquilo, vamos destruir valor, gastamos 200 mil euros a demolir aquilo mas volta ao mesmo tema, está ali há anos, está ali há 10 anos. O que é que as pessoas andam a fazer? Eu peço desculpa, em determinadas funções. E é isso que está aqui em causa em relação a isto que as pessoas, penso, têm de acordar e têm de despertar. Muito bem, todos os assuntos e intervenções são muito importantes, mas estes são os mais importantes. São as realidades em relação às quais não nos podemos distrair. Só para não deixar, é um exemplo privado, mas não queria deixar de o referir também, é porque até nos privados isto acontece. O Health Club, ali o edifício Portugal, estava fechado desde a pandemia. Está ali, as pessoas falam em piscinas e falam que da outra vez eu construí piscinas nas Alhadas, no Paião, nas várias freguesias, e aqui não. Então, mas tiveram 20 anos para construir ali no terreno que na altura doámos ao ginásio. Não foi feito. Esta é a realidade. Tudo o resto é conversa ao lado. E é em relação a todos estes assuntos que nós temos que os tratar, que temos que os resolver, para além de fazer habitação a custos acessíveis, para além de pavimentar as ruas, para além de fazer acessibilidade para a mobilidade das pessoas com limitações físicas, para além de tratar das praias, para além de fazer as variantes enteaios, para além de fazer o CRIA, que também Pará tem lá a estrutura há 20 anos, para além da ponte de Vila Verde, Alcaidão, Vila Verde, é tudo. E mais alguma coisa. Há anos que estavam para fazer. Depois falavam na dívida. Qual dívida? Quantos milhões gastaram ali na praia para fazer os futevôlei, não sei o que, nunca lá foi ninguém. E outras intervenções que de pouco ou nada servem para o que é essencial na vida das pessoas. Habitação social, quem a fez? Até hoje. Habitação a custos acessíveis. E é por isso que eu digo muita conversa ao lado. E o ponto principal
daquilo que vos quero dizer hoje é isto, e levo mais minutos do que é costume, é que as pessoas se indignem com aqueles que deixam os edifícios décadas por terminar, mas também com as decisões políticas que levam a que os assuntos se arrastem durante décadas, como os prédios dos militares, como o IFP, como tantos outros casos em que as obras não avançam. Há tanta coisa que temos para fazer. A Rua da República, as praças, a nova e a velha, mais do que merecedoras de vida, reabilitação, animação, restauro dos prédios, vida comercial. Há tanta coisa para fazer. Em todo o concelho se vai fazendo. A Leirosa está uma praia outra, diferente. Estamos a cuidar e vai ficar um brinco em todo o seu território. Tem bandeira azul, tem escadas para acesso à praia, também para pessoas com mobilidade reduzida. A Costa de Lavros, que está com um problema de erosão maior, com a APA, as intervenções que são necessárias. Em Branha, não sei se sabem o estado em que Branha tem estado, nomeadamente ao pé do bairro da Fonte Nova, o campo de futebol com silva e matagais da altura de uma pessoa. A limpeza, o cuidado. E porquê é que aquele bairro não foi incluído nos fundos europeus para reabilitação como outros do concelho? É tanta coisa, pelo concelho todo, já falei na variante que há, no Concesso, nas escolas, os investimentos que vamos fazer. Eu não quero falar dos assuntos todos, que esta não é uma intervenção de balanço, é uma intervenção de apreciação destes 3 anos e das pessoas entenderem aquilo que vamos ter que fazer neste último ano deste mandato. Agora vai começar a obra aqui para completar a ciclovia na Marginal. Também não se completou durante 20 anos. Era melhor o parque de estacionamento ali ao pé da Praça de Touros. É importante, com certeza que é, mas era mais prioritário. Vamos fazer reformulação da circulação na Marginal, sim, na Avenida 25 de Abril, porque o trânsito tem que circular mais por fora, numa política de mobilidade suave, de descarbonização, de proteção do ambiente, juntamente com uma nova rede de transportes urbanos. Estamos há 3 anos à espera de assim. O barco está a funcionar bem, espero que continue a funcionar depois da ponte estar aberta, funcionar como deve ser, que as pessoas se habituem cada vez mais. Se necessário, adquiriremos outro barco. Virá um minibus elétrico para o lado de lá, para a outra margem, para levar as pessoas ao hospital, à zona industrial, ou até quando for o caso à praia. É muita coisa para fazer que devia estar feita e não está. Estamos a fazê-los porque o resto, para mim, é sempre secundário. O essencial é aquilo que é estrutural, é a universidade que vai ficar, se Deus quiser, para décadas. E que a Universidade de Coimbra está a levar por diante como deve ser. Esses projetos, sim, valem a pena, porque vão mudar a vida da Figueira e vão permitir que os jovens se fixem cá. Agora, quando ouvirem as hipocrisias, as lágrimas de crocodilo, dos que choram pelos palácios conselheiros Branco e outros, e os deixaram de chão roto, eu não vos convido a ir lá visitar, porque se forem ao primeiro andar ou ao segundo, vêm por ali pelo chão abaixo. E fizeram uma obra de 100 mil euros para mudar os caixilhos das janelas. Se não fosse triste, era cómico. E é tudo isto que temos de resolver. Vão lá 3 anos, não vão 20, 3 anos. É tudo isto que estamos a tratar. Tudo isto digo com a possível boa disposição, com a graça de Deus, respeitando sempre quem esteve antes de mim. Procuro tratar todos como devem ser tratados. Agora, as verdades têm que ser ditas. E principalmente quando têm o descaramento de vir falar do que não deviam falar e quando não têm a dignidade de pedir desculpa por não terem feito o que deviam fazer. Um grande abraço a todos e vamos continuar a trabalhar. E esta linha é para ter continuidade. Não é ligada a uma pessoa. Tem que ser ligada a um concelho, a todas as freguesias. É assim que garantimos um futuro
um presente e um futuro, principalmente, como deve ser para a Figueira da Foz e para os figueirenses. Figueirense que, hoje em dia, com a vossa adoção, também me considero, com muita honra e com muito orgulho. Bom dia a todos. Até breve, se Deus quiser.